Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Vamos continuar o nosso curso do Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo. Eu sempre dou aula dessa matéria e gosto de falar Estatuto do Servidor Público, mas como o Estatuto é de 68, e em 68 tratava o servidor público como funcionário público, vamos usar a expressão funcionário público, né? Direito de petição é o tema dessa aula. Direito de petição está previsto no Estatuto, nos artigos 239 e 240. Antes de começar a aula, quero conversar um pouquinho sobre o direito de petição. Gente, direito de petição é um direito constitucional. Nós vamos ler, inclusive, o artigo da Constituição, o inciso da Constituição que trata do direito de petição. E detalhe, o direito de petição é um direito que consta em todos os estatutos dos servidores públicos no Brasil, da União, dos estados, dos municípios. Ou seja, se você aprender a ideia central do direito de petição, você está estudando aí, você vai estar matando um assunto, um item na sua lista de diversos itens a serem estudados de forma definitiva, tá certo? Então vamos lá, direito de petição. E cara, papo reto, 2 artiguinhos, facinho. Não tem como o aluno cair na pegadinha do examinador. Legal? Então vamos lá. O direito de petição, primeira informação, se cai na sua prova. O direito de petição é um dever, é uma obrigação, uma responsabilidade? O que é isso? É uma proibição? Não. Direito de petição, você tem que saber que ele faz parte do quê? Do rol dos direitos e vantagens em geral constantes no Estatuto do Servidor Público. Então, como o nome já diz, direito é um direito que o servidor público tem direito de exercer durante a sua vida funcional. Vamos lá. Nesse capítulo, trata das férias, claro, assunto de aula específica, das licenças, que são 9 licenças, da estabilidade, da disponibilidade, da aposentadoria, da assistência do funcionário público e, finalmente, o direito de petição no Estatuto do Servidor Público, aliás, do Funcionário Público do Estado de São Paulo, está previsto título 5 dos Direitos e Vantagens em Geral, capítulo 7º do Direito de Petição, nos artiguinhos 239 e 240. Eu sempre gosto de passar isso para o aluno ter uma noção geral do que ele está estudando. Então, nessa aula, estamos estudando somente esse pedacinho, né? Cara, antes de ler os artigos, eu quero falar para você, o que vem a ser o direito de peticionar? O que é isso, gente? Gente, o direito de peticionar é um direito constitucional que a Constituição passou para toda a sociedade, na qual que o cidadão ele pode requerer informações sobre a sua pessoa, ele pode requerer direitos, ele pode denunciar, tá certo? Ele pode pedir reconsideração, ele pode fazer recurso, é o direito de petição, então o direito de invocar. Então, olha só, nós estamos tratando do quê? Do Estatuto do Servidor Público, não é isso? Tá? Do Estado de São Paulo. Ele está restrito lá na esfera administrativa. O Estatuto garantiu aos servidores o direito de petição. Então, direito de petição é esse direito de invocar alguma coisa do poder público. Tá certo? Direito esse consagrado. Então, só para a gente ter um pequeno conceito, o que é o direito de petição? É o direito de invocar a atenção dos poderes públicos, isso aqui é muito importante. Você não tem direito à petição para o direito privado, para as empresas, é somente para o poder público, e você vai invocar, vai pedir o quê? Uma questão ou uma situação, seja para denunciar uma lesão concreta, pedir uma orientação, uma situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor, no sentido mais favorável à liberdade. Então, isso que vem a ser o direito de petição. Agora, o direito de petição é uma coisa muito grande. O direito de petição está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição Federal é aquele artigo que trata dos direitos e garantias individuais e coletivos, e é consagrado. Lá no seu artigo 5º, inciso 34, diz o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Aí ele vem tratar o quê? Do direito de petição. Professor, este assunto aqui de constitucional, professor,
Eu lembro que o nosso grande mestre Rodrigo Belmonte gravou uma aula sobre esse assunto. Sim, exatamente. Gente, você vai estudar para concurso, você tem que colocar na sua cabeça que o estudo para concurso ele é integrado. Ele é integrado. Pode ter certeza, gente. Se você estudou lá no direito constitucional esse assunto de direito de petição, você já se preparou para este assunto aqui na prova. Tá certo? Então, pode ter certeza do seguinte, eu vou passar depois desse slide uma questão de concurso que caiu sobre direito de petição, e se o aluno, olha só, se o aluno lembrasse da aula do direito constitucional do professor Rodrigo, ele teria condições aí de pontuar na prova, né? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, ó, muito importante. Isso cai demais na prova. São a todos assegurados. Professor, quem que são esses todos? Esses todos aqui são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Estão todos assegurados. Questão de prova, independentemente do pagamento de taxas, ou seja, você tem o direito de exercer o direito de petição sem o pagamento de taxa. Toda e qualquer questão que diz o seguinte, para você exercer seu direito de petição, há necessidade do recolhimento de uma taxa, você já vai excluir essa questão, porque a questão está errada. Professor, mas isso cai? Cai bastante. Assim que você vai ficando competitivo e você vai eliminando situações. Então, no artigo 5º, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, dois índices. Primeiro, o direito de petição aos poderes públicos. Atenção, poderes públicos, não é as empresas, né? Em defesa de direitos, contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ponto. Professor, em defesa de direitos. Olha, você é servidor público do Estado de São Paulo, você se acha no direito de uma promoção, de uma progressão de acordo com a lei. Então, você tem o direito de peticionar esse direito que você tem, né? Professor, eu vi uma ilegalidade, professor, lá na licitação. Se você viu essa ilegalidade, então você tem o direito de peticionar as autoridades competentes sobre essa ilegalidade. Abuso de poder. Professor, o fiscal, o auditor, o controlador da controladoria, o auditor da controladoria veio até minha repartição e o cara nos humilhou. Tá certo? Ele fez o cara, o abuso de poder. Então, você pode também fazer o seguinte, você pode peticionar. Então, isso que vem a ser o direito de petição. E a letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Mas o nosso foco é a letra A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Beleza, professor? Tranquilo. 10. Somente com esse conteúdo, sem ler nenhum artiguinho, não leu o 239, que tem 2 parágrafos, e mais o 240, você já tem condições de analisar algumas questões de prova, inclusive da VUNESP. Da VUNESP, olha só, VUNESP 2010, TJ São Paulo, escrevente técnico judiciário. Olha aí a questão, vamos lá. Nos termos da lei 10.261, é correto afirmar que a. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, desde que recolhida a respectiva taxa, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Professor, já está de cara aqui que esse cara aqui está errado, né? Porque não, independente do pagamento de taxa, se você impor a taxa para você exercer esse direito, você está colocando o quê? Obstáculos para exercer o direito. Então, isso está errado. Então, aí, a letra A já está errada. Viu como você já teria condições? Mas vamos mais aqui, tem alguns assuntos que a gente vai falar. É dever do agente público recusar-se a protocolar ou encaminhar petições que contenham pedidos manifestamente ilegais? É dever do agente. Está errado isso aqui. Inclusive, esse cara aqui vai contrariar o artigo 240. Está errado, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente. O item C, exercer, é dever do funcionário proceder na vida pública e privada na forma
que dignifique a função pública. Ó, é dever do funcionário proceder na vida pública e privada, ou seja, no serviço e fora do serviço, na forma que dignifique a função pública. Ou seja, a questão número C, ela está super correta. Professor, mas eu não vi ainda dever, eu não vi ainda proibições, responsabilidades. Nós vamos ver na próxima aula, inclusive depois do direito de petição, nós vamos trabalhar o artiguinho 241, e o artiguinho 241 trata exatamente dos deveres, né? A gente vai tratar desse assunto. Então, a alternativa correta é a letra C. Letra D. Ao funcionário é proibido empregar material particular ao serviço? Está errado, isso aqui das proibições, tá certo? O funcionário é proibido empregar material particular. E letra E, ao funcionário é proibido tratar com urbanidade. Pelo contrário, ele é dever dele o que é tratar com urbanidade. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, tá certo? Por que a letra C? Olha só, no artiguinho 241, vamos aqui, que vai ser a próxima aula, dos deveres, né? Diz o seguinte: são deveres do funcionário proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública, né? Sobre esse exercício, eu quero passar para vocês uma dica. Gente, você pode ter certeza que na prova serão Ctrl+C e Ctrl+V dos artiguinhos. Tá? Pode ter certeza disso, ainda mais a VUNESP, esse é o padrão da VUNESP. Mas o exercício anterior, eu só quis retratar para vocês que o estudo de concurseiro ele é integrado. Então, professor, estudando direito constitucional. Constitucional ele serve para diversas disciplinas, inclusive o estatuto, tá certo? Beleza, bacana, né? Então vamos lá. Então nós vemos o quê? O dispositivo constitucional sobre o direito de petição, que é lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Ok? O que aconteceu? A legislação inferior, que é a lei 10.261, também tratou desse assunto. Olha como é que tratou desse assunto. É assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, ou seja, o examinador, a legislação inferior, ele fez questão de falar física ou jurídica. Então, qualquer um pode ter o direito de petição, independentemente do pagamento, ou seja, de taxas, não é isso? Você vai exercer esse direito, o direito de petição, contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos, né? Ou para a defesa de direitos, ou seja, o texto constitucional. Só que na legislação, o legislador aqui detalhou mais o exercício desse direito de petição. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. Ou seja, o examinador, aliás, o legislador nesse momento aqui, ele quis detalhar o escopo de abrangência do direito de petição para você reclamar, que pode ser abuso, erro, omissão, conduta incompatível no serviço público. Muita atenção, né? Esse INR significa que teve uma legislação após a aprovação da lei que alterou o texto, então nova redação. Quero dizer para vocês o seguinte, prestem muita atenção, macete para concurso. Ele pode muito bem elaborar uma questão sobre o parágrafo 1º do artigo 239. Ele falar, ele tira esse cara aqui, ó, erro, está errado. São o quê? Sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível com o serviço público. Ele quis aí detalhar as hipóteses da reclamação. Parágrafo 2º, preste muita atenção. Em nenhuma hipótese, isso aqui é importante, e isso aqui a VUNESP já cobrou em questões passadas e pode voltar a cobrar, porque olha só, em nenhuma hipótese não há exceções. E o examinador vai querer elaborar uma prova para você, que ele vai criar algumas exceções fantásticas aí para você avaliar, mas você não vai cair na pegadinha, porque nenhuma exceção, olha só, a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição sobre pena de responsabilidade do agente. Ou seja, mesmo que o pedido que você vai protocolar seja um pedido ilegal, certo? Você não pode recusar de protocolar. Então, tudo que a administração, ou seja, para isso aqui, esse parágrafo 2º visa o quê? A
plena eficácia do direito de petição. Ou seja, você quer peticionar, quer protocolar na administração pública, você tem todo o direito. O agente não vai recusar de receber essa documentação. E se o agente recusar a receber a documentação, esse agente terá responsabilidade, sob pena de responsabilidade do agente. Então, isso aqui é para reforçar o pleno exercício do direito de petição consagrado aqui no Estatuto do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo. Bacana, bacana, cara, não tem como errar. Professor, você que cai em concurso? Cai. Olha só, uma questão da FUNESP, 2014, TJ São Paulo, escrevente técnico judiciário, cobrou exatamente, olha o tamanho da questão, ele cobrou nessa questão exatamente o parágrafo 2º do artigo 239. Então, você tem que saber o 239, o caput, a cabeça do artigo, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o 240. Detalhe, isso aqui é um juízo de valor que se leva para todos os concursos. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. De acordo com a Lei 10.621 e suas alterações, incluídas as modificações introduzidas pela Lei Complementar número 942 de 2003, é assegurada a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente do pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Sendo correto afirmar. Antes da gente ir para as alternativas, eu pergunto para você, ó, esse cara aqui, ó, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Esse cara aqui é exatamente Ctrl+C, Ctrl+V do artiguinho 239. Então, a cabeça, ele colocou a cabeça do artigo aqui. Sabe que esse artigo tem dois parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Ou seja, com certeza, uma dessas alternativas aqui vai ser Ctrl+C e Ctrl+V de um desses parágrafos. Vamos continuar lendo aqui. Alternativa A. A administração pode, em determinadas hipóteses fixadas nessa lei, recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar essa petição. Está errado. Por quê? Porque no parágrafo 2º diz que em nenhuma hipótese pode ter o quê? Restrição ao exercício do direito de petição no caso de protocolar a administração pública. Então está errada a letra B, a letra A. Letra B, a administração pode, em virtude do seu poder discricionário, tá certo? Recusar-se a protocolar. Olha aí, de novo batendo aí. Pode, não pode, está errado. Letra C, em nenhuma hipótese a administração pode recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar essa petição, sob pena de responsabilidade do agente. Ou seja, a letra C é Ctrl+C, Ctrl+V do parágrafo 2º. Questão fácil, então já chegamos à alternativa. Cara, você que vai fazer concurso, você não pode colocar, você não pode errar questões. Não pode errar questões aí do estatuto, é muito fácil. E letra D, em uma única hipótese prevista na Lei 10.261 e as suas alterações, pode a administração recusar-se a protocolar essa petição. Olha aí, batendo que pode. Não pode, né? Não há dispositivo expresso nessa lei a respeito da possibilidade de a administração recusar-se a protocolar essa petição, sendo essa matéria disciplinada pela Constituição Federal. Está errado porque existe matéria super expressa que está no 239, parágrafo 2º. Gente, não tem jeito, queridos alunos, vocês vão ter que fazer leituras e leituras, senão você não fica competitivo. Ok. Professor, quais são as formas que nós temos de petição? Você tem praticamente 4 formas para exercer esse seu direito de peticionar, de invocar a administração pública, o poder público. A primeira forma é o requerimento. O que é o requerimento? É quando você vai pedir algo que você tem direito, por exemplo, pedido de férias. Né? B, representação. Representação, você tem que vincular a palavra denunciar. Quando você vai denunciar alguma irregularidade, você vai denunciar com alguém, um servidor, por exemplo, contra um servidor corrupto, um servidor público corrupto, você vai o quê? Você vai representar. Então, você tem o requerimento, você tem a representação, você tem a reconsideração. O que vem a ser a reconsideração? A autoridade competente analisou seu processo e, na análise do processo, ele indeferiu o seu direito.
Aí você vai pedir para essa mesma pessoa que decidiu sobre o seu processo um pedido de reconsideração, é claro, fazendo as suas exposições de motivos, né? Então, o pedido é feito para a própria autoridade. Bom, aí tem essa autoridade, tá certo? Tem um superior. O que você faz? Você faz um recurso. O recurso é contra a decisão, é claro, né? Só que não é da mesma pessoa, é uma decisão superior. É o chefe lá de quem tomou essa decisão. Então, as formas de petição. E essas formas de petição, requerimento, representação, reconsideração e recurso, você tem que saber. E o artiguinho 240 sobre o direito de petição vai falar sobre isso. Ao servidor é assegurado o direito de requerer, o direito dele representar, denunciar, bem como nos termos dessa lei complementar, pedir reconsideração e recorrer. Olha só as 4 formas aí que nós temos do exercício do direito de petição. Só que o legislador, ele trouxe aqui uma inovação muito importante, um ponto importantíssimo que pode ser cobrado em concurso. O que ele colocou lá? O que pode ser feito? Olha só, ele estipulou prazo. Para você pedir reconsideração com a própria autoridade que tomou a decisão, ou se recorrer da decisão, decisões no prazo de 30. Capaz, VUNESP adora prazo. Ela pode muito bem elaborar uma questão do artigo 240 e colocar 15, 7 dias, 45 dias, não há prazo, tá? 30 dias, salvo previsão legal específica. O que vem a ser a previsão legal específica? Quando uma lei, certo? Uma situação concreta que é regulamentada por lei, já traga aí o prazo estipulado para você fazer reconsideração ou você entrar com um recurso. Então, questão aí 240, ele vai definir as formas do exercício do direito de petição. Professor, é só isso? Só isso, cara. Você não vai errar mais esse assunto. Pode ter certeza, você não vai errar mais esse assunto em nenhum estatuto do servidor público. Legal? Ótimo. Então, resumindo para vocês, qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível com o cargo. Isso aqui está no artigo 239, parágrafo 1º. Eu não encontrei questões sobre o parágrafo 1º. Com certeza, aí, uma hora o examinador vai estar elaborando uma questão. E você já sabe, é só isso, né? Vamos lá, mais um resuminho. Não pode, em nenhuma hipótese, recusar-se a protocolar, encaminhar, apreciar, sob pena de responsabilidade do agente. Isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 239. E, finalmente, finalmente, o direito de petição do servidor é para requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer de decisões. É claro que pedir reconsideração e recorrer no prazo de 30 dias, isso aqui é do 240 da Lei 10.261 do Estatuto aí de São Paulo. Bacana, meus amigos, finalizamos uma super aula e eu quero deixar uma mensagem para vocês aí de energia desse cara aqui, Renato Russo. Eu sou fã desse cara. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho de que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Olha só, nunca, gente, nunca acredite nisso. E incrível que pareça, você sempre ouve essas coisas, não é isso? As pessoas não colocam fé em você, mas você não vai levar isso em consideração, não. Você vai acreditar em você. Você pode, você consegue. Tá certo, meus amigos? Fortíssimo abraço, fique com Deus e até a próxima aula, que serão as aulas dos deveres, contido no 241 do Estatuto do Servidor do Funcionalismo Público de São Paulo. Tchau, tchau.